Alter do Chão, vilarejo de pescadores, terra de gente simples e de comunidades tradicionais. Muito lembrado nas aulas de geografia como o maior aquífero em volume de água do país, Alter do Chão tem ficado cada vez mais em evidência. É muito cobiçado pelo mercado do turismo, que não é tímido com propostas de construções de prédios e luxuosos resorts. E sabemos que a base da produção turística não pode estar ligada apenas à indústria de bens e serviços, mas também nas relações sociais, ambientais e nas experiências que se refletem em sensações, cheiros, sabores e nos costumes próprios de quem vive na região. Bem-vindos ao segundo episódio do Piracaia. Eu sou a Kellen Barreto e nesse segundo encontro vamos conversar sobre turismo sustentável em Alter do Chão e também sobre a gastronomia tapajônica, que é uma das portas de entrada para conhecer a cultura de Alter. Vem com a gente ouvir um pouco mais sobre essa terra. Nesse episódio, nós conversamos com Andréa Aimar. Ela é dona da Vila de Alter Pousada Boutique Amazônia. A pousada tem uma proposta sustentável e o turista é acolhido conforme os costumes da região. Andréa, é um prazer falar com você. E fala pra gente, quem é Andréa Aimar? Jornalista de formação, conheci Alter do Chão, conheci a região do Tapajós e como uma turista e fiquei encantada, né? Eu e Regina, minha sócia, e fizemos uma mudança radical de vida, né? Saímos de Brasília, onde morávamos, fomos surpreendidas, né, pela beleza e encantadas por essa região, né? Na verdade, Alter do Chão é um lugar muito especial, que nos motivou a desenvolver esse projeto de uma pousada com conceito sustentável, a primeira pousada boutique da região. Já aí vai quase 7, 8 anos de paixão absoluta, né, por esse lugar tão especial, pelo rio, que é um grande condutor de sonhos, de projetos e de desafios, e essa floresta também, que é a Floresta Nacional do Tapajós, que nos acolhe, nos abriga, nos acalenta. Esse projeto foi uma homenagem à Vila de Alter do Chão, ao vilarejo ribeirinho, então a pousada chama-se Vila de Alter, e a ideia é que cada um que estivesse conosco fosse acolhido como um ribeirinho e vivesse esses dias de uma forma integrada com a natureza. Também acompanha a gente nessa conversa Saulo Genes. Ele é filho da região e, assim como Andréa, é engajado no trabalho diário pela preservação de Alter do Chão. Saulo também é dono da famosa Casa do Saulo, que é um dos melhores restaurantes do norte do Brasil. Saulo, muito obrigada por você estar aqui e conta pra gente quem é você na fila da Amazônia. Primeiramente, eu quero começar agradecendo, em nome de toda a população do Tapajós, a Andréa e a Regina. São pessoas que vieram para agregar muito em nossa região, são pessoas que vieram com um divisor de águas, numa apresentação humana de como hospedar, de como receber, que era o que a gente precisava. Obrigada, Saulinha. Eu sou Saulo Genes, nascido, criado e malcriado aqui na beira do Tapajós, de pais daqui também. E, como toda a família, mandava seus filhos para a capital para estudar, não foi diferente comigo e meus irmãos, e eu fui para a área administrativa e fiquei 12 anos. E também foi num retorno meu, apaixonado pela minha terra, e vi com outros olhos, que larguei tudo que eu fazia e embarquei numa história sem planejamento, sem saber o que eu queria, mas sabendo muito bem o que eu não queria. E surgiu a Casa do Saulo, né? Primeiramente como escola de vela, escola de kite wind surf, e depois eu fazia comidinha para esses alunos e eles gostavam da comida, então virou restaurante por 5 meses na varanda da minha casa, sem nome, e os amigos deram o nome de Casa do Saulo.
a relação com a comida vem da família. Meu pai era um exímio cozinheiro e percebia que a comida que ele fazia era de partilha e de união. Trazia amigos, pessoas, confraternizava todo final de semana. Eu achava aquilo bonito. E eu trouxe dessa origem, dessa partilha, esse trabalho que eu faço hoje também no restaurante, que é de partilha, de união, que eu digo que não é apenas um restaurante, é uma experiência no Tapajós, né? A experiência de pessoas, cada um busca a sua. André, eu queria que você contasse um pouco mais sobre como a sua história se cruzou com o Alter do Chão. Primeiro, agradecer também, partilhar essa experiência com vocês, com o Saulo, que é tão querido, é um parceiro. A gente sempre vive esses desafios na região e conhecendo o Alter, né? Não só as belezas naturais, porque são infinitas, né? Não só a floresta, que é um lugar muito especial, muito precioso, mas o rio, assim, ele traz uma renovação de vida intensa, né? E eu acho que isso nos tocou, né? E nos fez pensar, por que não desenvolver um projeto, né, contando, obviamente, com parceiros locais, integrando as pessoas, oferecendo uma proposta de acolhimento que fosse muito natural, muito espontânea. A gente sempre fez referência que Vila de Alter, mesmo sendo uma pousada boutique, ela não poderia perder a sua essência de um projeto sustentável, de um projeto que tivesse nos seus pilares a preservação da natureza, o respeito à comunidade local e o desafio de desenvolver com as pessoas da região projetos também sustentáveis. Hoje o turismo é a principal fonte de renda de Alter do Chão e é a sua principal fonte de renda também, né, Andréia? Qual é a visão que você tem do turismo de Alter do Chão? Alter do Chão é um destino turístico que está entre os mais belos, né, do nosso país. A gente tem uma Amazônia praiana, a gente tem peculiaridades tão específicas, né? Porque a gente tem um rio que se assemelha a mar, a gente tem uma floresta, a gente tem cultura, a gente tem gastronomia. Então, eu posso dizer que Alter do Chão é um destino completo. Só que nós temos desafios, né? A gente precisa desenvolver também atividades alinhadas à proteção ambiental, né, para que esse destino ele seja preservado. Alter do Chão hoje é bastante conhecida, né, virou, inclusive, uma querida, né, dos turistas brasileiros, né, já era muito conhecida internacionalmente, né, sempre se apresentar e sempre viver essa proposta de uma maneira muito mais equilibrada, né? A gente vai ter renda, né? A gente vai gerar receita, mas a gente vai também se comprometer cada vez mais com este local, com este destino. Saulo, de uma forma diferente, pelo paladar, mas você também lida diretamente com o turismo de Alter do Chão. Como você vê esse turismo na vila? Só finalizando a fala da Andréia, também o nosso lema aqui, que é a geração de emprego e renda com sustentabilidade, né? É o que a Amazônia precisa. A Amazônia precisa ser Amazônia, né? E Alter precisa ser Alter. O Tapajós precisa ser Tapajós. Bom, a gente está inserido também no contexto da atividade principal, que é o turismo. 95% do nosso público hoje é turista, seja ele turismo de negócio, científico, turismo, de passeio, de experiência, de vivência, mas hoje sim é o turismo. Alter é um distrito balneário de 7 mil habitantes, conhecido internacionalmente, 2 vezes no tabloide inglês como a melhor praia de rio do mundo, mas é também uma luta, esse capítulo, na verdade, da proteção ambiental, da preservação cultural do nosso povo, dos nossos costumes, da nossa valorização, né, do nosso crescimento como ser humano,
e um resgate ao que era na ancestralidade, né? Nossa fauna, nossa floresta, nossos rios, nossos igarapés, né? Como a André falou muito bem agora, da Floresta Nacional do Tapajós, que é uma das maiores riquezas, a Resex, que é a Reserva Extrativista do Arapiuns, né? Então, nós temos aqui um aglomerado de diversidade geográfica que permite nós termos lugares ímpares no mundo, né? Praia, como ela falou, de rio amazônico, nós temos relevo, nós temos planalto, planície, nós temos igapó, nós temos várzea, nós temos entre os 5 maiores rios do mundo, o primeiro e o quinto, que é o Amazonas e o Tapajós, e aí vem Arapiuns. Então, assim, temos um povo milenar, né? Temos uma cultura alimentar, uma cultura ancestral também de costumes de artesanato, de utensílios, de cerâmica. Então, assim, é uma riqueza tremenda. De um tempo para cá que a gente está formatando isso melhor, né, para um turismo que não é artificial, que não confunda o que é profissional do que é artificializado, que a gente tem muito hoje, mundo afora, um turismo plástico. Não é isso. A gente profissionaliza e mantém o que a raiz manda, o que é a origem, né? Como o resgate da pousada da André e da Regina, como o meu resgate do restaurante, né, numa comida ancestral, que é o piracaia, que é o resgate do feijão santarém, que foi uma das primeiras leguminosas descobertas aqui na região. Saulo, você comentou que você nasceu aí, depois saiu, né? Foi estudar e voltou. Você tinha quantos anos quando você saiu e você ficou quanto tempo fora? Saí aos 14 para 15 anos, eu estava quase para fazer 15. Bem jovem. Não demorei muito tempo, porque eu era muito novo, chorei de saudade, voltei com 2 anos. Mas logo em seguida, eu entrei multinacional. E aí fiquei 12 anos. E quando voltei para Santarém, que eu fiz a minha... eu tinha feito um bangalô, como se fosse uma malocazinha, onde não tinha sala, só era uma cozinha, 2 quartos e varanda. E foi pouco tempo para decidir não querer mais fazer o que eu fazia. 6 meses apenas. Aí eu abandonei tudo, pedi demissão e foi um dos momentos mais lindos, acho que, da minha vida, de aprendizado, de humanização, de resgate, de valores. Coragem, sim, muita coragem, mas de valores, né? Saber realmente o que era valor naquele momento, né? Era um bom emprego com um bom cartão de crédito ou era ir atrás de me encontrar, né? Tanto que não foi planejado, foi acontecendo. Abri a escola de kite, comecei a dar aula de kite, aí comecei a dar palestras sobre humanização, sobre como se portar no ambiente de trabalho, né? Fui me encontrando. E cada um que eu fazia, eu servia uma comidinha que eu gostava no final, despretensiosamente, e aí eles começaram a gostar mais da comida do que da aula de kite, do que da palestra. Eu digo, deu bronca. A gente começou a Casa do Saulo, sem nome, e aí foi. A coisa foi tomando corpo, o boca a boca, eu devo muito isso às pessoas, foi essa relação de pessoas, né? Essa valorização, né, do estar no mundo, para que estar, como viver, como se portar, né? O que é importante, o que são valores. Por isso, e a comida, né? Ela está no meio de tudo isso, né? A comida, ela não alimenta só o corpo, a alma, né? Os projetos, ela alimenta a esperança, né? Principalmente a esperança. Vocês acham que é possível um despertar, uma tomada de consciência pela preservação de Alter do Chão, da Amazônia, através do turismo? No caso de Alter do Chão, a gente tem vários depoimentos dos hóspedes, né? Pessoas assim, por exemplo, que visitam Alter para conhecer, porque soube que Alter é muito bonito, tem um rio maravilhoso, uma floresta, fica encantada, assim, realmente preenche aquela expectativa. Tem pessoas que buscam passar alguns dias, né? Porque você tem contato com a natureza, uma natureza assim esplendorosa, né, maravilhosa, mas você tem contato com pessoas, né, pessoas muito simples, mas de um conhecimento muito profundo. Você tem uma cultura muito forte, você tem uma ciência, essa ciência da vida,
Por isso que muita gente chega em Alter do Chão, tem hóspede que chega com não sei quantas malas. Elas não usam nada, praticamente a mesma roupa durante 5, 6 dias, troca, né, ali, veste um vestido, um short, está bom. Porque você começa a um processo de desapego, o que de fato é mais importante na vida, né? Então, esse se deparar, essa experiência, de fato, esse reencontro com muita coisa que é perdida, né? De quem vive uma vida mais agitada, uma vida urbana, uma vida que o relógio corre, né? Como ninguém, né? A gente se depara com algo que é o tempo da floresta, o tempo do rio, né? É um outro modo de vida. Alter tem eu diria assim, não é uma visão romântica, mas existe uma ingenuidade assim de vida, né? O povo da floresta é um povo muito sábio, né? Quando a gente ouve um povo que tem, né, da sua cultura indígena, as suas tradições, né? A gente percebe que certos hábitos, né, que a gente traz da cidade, eles não deram certo. É possível ter um turismo com base local, com inclusão social, preservação do meio ambiente, que leve em consideração as necessidades da comunidade, como, por exemplo, saúde, educação, geração de emprego e fortalecimento de identidade? A Amazônia, vou até um pouco mais amplo, né? Não só de Alter do Chão, ela tem que ser vivida como a Amazônia, né? Onde o povo vem, tem uma experiência, então é saber onde a gente quer ficar, onde a gente quer ir, e não perder esses valores, esse link de valores, sabe? Uma das coisas que me deixa um pouco triste, preocupado, que veio se perdendo, foi a arquitetura, né? A arquitetura é linda aqui da Casa de Caboclo, de Várzea, de Tapiri, né? Ao contrário das meninas que retrataram tudo isso dentro da pousada delas, né? Onde eu repliquei isso dentro do meu restaurante, né? Que são grandes tapiris, decks grandes, imitando o tapiri, que é o resgate. Então, eu acho que um dos grandes segredos é esse, é respeitar essa cultura, o que a gente percebeu? Nós tínhamos uma vila de praia, de pescadores linda. Começou a vir pessoas para essa vila. Então, a mutação com o tempo, um tempo ela ficou perdida, não sabia o que queria realmente, se ela queria, o que tipo de progresso ela queria. Então, isso ficou um pouco confuso na cabeça das pessoas, sabe? O que é o progresso? Eram uns hotéis horrorosos que vinham e construíam nas margens do rio, né? Que eu falo mesmo, não devo para ninguém. É, é, é o asfalto na cidade, isso é progresso, não é? Então, eu não culpo a comunidade, porque ela estava naquela ânsia de dizer o que é melhor. Ela não sabia o que era melhor para ela, vendiam tudo como melhor. Então, a gente já está nessa fase de construção, está muito legal isso. De uns anos para cá, né, começou a ter alguns eventos, né, na vila, para as pessoas começarem a entender o que é bom, que o asfalto talvez não é bom na vila, mas que sim ladrilhar com pedra, é menos quente e é mais sustentável. Estou dando só um exemplo, tá? De que talvez resort não é legal para a vila, de que pousada boutique, sim, né, que valoriza o povo e a cultura, mas o principal fator é conscientização, né? É diálogo, né? Os grupos comunitários, os grupos empresariais, os grupos políticos, inclusive, tá caminhando para um único lado. Gente, mas afinal, o que vocês querem para Alter do Chão? O que a gente quer para a nossa tão famosa Alter, né? Turismo, é o turismo de experiência sustentável, o turismo comunitário, de base comunitária, né? Então, isso a gente já vem trabalhando, trabalho formiga, né? Ir nas comunidades, dizer, olha, ver, né, é mais interessante do que tirar, do que subtrair, né? E já está muito legal. A Amazônia precisa ser visitada e degustada aqui. Não tem como eu colocar o aviú, o famoso aviú, que é o micro camarão, para o mundo conhecer e ter que exportar toneladas de aviú. Nós não temos essa produção natural para isso. Então, a Amazônia foi feita e é
feita para ser consumida na Amazônia, pelo povo amazônida, pelo povo brasileiro. Então, isso não é bloquear, como alguns pensam, o progresso. Não, ao contrário, isso é progresso. Então, o trabalho hoje de ter esse turismo é isso, essa conscientização, esse debate, né, de que prédio de 12 andares não é bem-vindo aqui, né, que não tem condições, sabe? É respeitar e fazer uma estrutura que converse com a natureza. O turismo sustentável parte desse diálogo, né, com a comunidade local, com ações que preservem o lugar. Esse é um lugar que precisa ser preservado, porque é um turismo que vai dar condições dessa comunidade permanecer assim, obviamente com acesso às tecnologias. Ninguém quer ficar parado no tempo, né? Não é isso não, né, Saulo? A gente, assim, quer fazer os eventos, quer realizar várias atividades, mas elas precisam estar alinhadas a esse conceito de turismo, né? Existem vários lugares no mundo que têm, assim, lugares extraordinários que defenderam isso, permanecem super bem, assim, porque se garante uma sobrevivência muito maior. Os casos, né, cases que deram errado, é exatamente pessoas né, de lugares, de destinos, que foram a via contrária. E aí, assim, uma superlotação, assim, atividades que depois que o próprio destino não suportou, a natureza não suportou. Então, se a gente tem um lugar, um rio maravilhoso, e a gente precisa desse rio todo o tempo, a floresta todo o tempo. A gente não pode colocar 300 pessoas de uma vez numa floresta, sem ter esse equilíbrio. A gente precisa saber como acontece. A nossa marca é a Amazônia. Então, a gente precisa ter essa Amazônia em pé. Quando se fala em gastronomia, os cheiros, os sabores do Pará são carregados de personalidade. E a experiência gastronômica de Alter do Chão traz consigo a história não só do Pará, mas também da identidade de povos e do Brasil. Mas quando se fala em Alter do Chão, é claro que entra no cardápio peixes amazônicos, caldeirada e um açaí que é muito diferente do que é comercializado no resto do país. Qual é a base da culinária de Alter do Chão? A gastronomia brasileira é muito rica, a gastronomia amazônica, mais ainda pela sua diversidade de alimentos ainda nem descobertos. Mas aqui nós temos o aviú, aqui nós temos o charutinho, aqui nós temos não só ingredientes, alimentos, como técnicas diferentes logo aqui de Belém. Aqui se come muito peixe assado de brasa, se tica peixe, por causa da terra, por causa da água, por causa do pH. Então, nós temos muitas diferenças, tá? Então, sim, é identificado como também um destino turístico através da gastronomia diferenciada da Amazônia, chamada de culinária tapajônica, de comida tapajônica, que vem da nossa ancestralidade tapajônica, a piracaia. E sim, ela é originária brasileira. Nós temos aqui ingredientes que são únicos da Amazônia, da tapajônica. Então, isso é riqueza, a nossa Amazônia permite isso, e a gente, como eu falei, devido a essa situação geográfica muito bem privilegiada, que estamos aí às margens do rio Amazonas, às margens do rio Tapajós, às margens do rio Arapiuns, Então, assim, por essa situação geográfica privilegiada, também nos coloca a ter um alimento mais exclusivo, digamos assim. Antigamente, a gente achava que era um alimento muito simples, muito caboclo, E a gente percebeu hoje que esse simples caboclo que é chique, Isso é valoroso. E a comida brasileira tem, sim, sua sofisticação, tem sua riqueza, e é isso que o turista quer. Ele quer provar da experiência, seja na hospedagem, na gastronomia, no dialeto. Eu digo logo dialeto, porque aqui a gente tem tantas gírias caboclas mesmo, que é um dialeto que a gente fala. Se a gente começar a falar aqui o caboquejo, você não vai entender nada. Não é nem sotaque, esse nosso riqueza de palavras regionais, locais. Então, tem que valorizar, sim, tudo isso. Andréia, como foi a sua primeira relação com a culinária tapajônica? É tão legal porque a gente
tem um fio condutor, né? Que sempre é o rio, sempre é a floresta, então é a natureza. Então, quando você vivencia esse encontro na gastronomia, né? Que você percebe a riqueza, a cultura, os sabores, é algo assim, os peixes, é algo tão surpreendente, assim, e a gente, como o Saulo falou, né, assim, mas é uma coisa, né, o caboclo achava tão simples, mas é de uma sofisticação, porque tem sabores que são únicos. Eu, por exemplo, assim, eu não posso te dizer um prato, porque eu adoro açaí. Por exemplo, a gente conhecia açaí de uma forma equivocada, né? Ontem, inclusive, tomei açaí aqui, né, com farinha, né, com farinha de mandioca. Então, assim, tem pessoas que a gente recebe, né, nossos hóspedes, eu fiz várias vivências no deserto, em lugares remotos, mas assim, a Piracaia foi fantástica, assim, ver aquele céu lindo, aquele rio, comer aquela comida assim feita por um caboclo de uma forma tão simples, tão saborosa, é uma experiência que marca e transforma, né, em vários lugares. Assim, as pessoas ficam encantadas porque traz suas histórias, né? Eu vou abrir o jogo, a Andréia gosta, o prato que ela mais gosta é o piracaia de tucunaré com vinagrete e feijão santarém que eu faço. Pronto, falei, Adoro, Andréia. adoro. Chega a estar aqui, ó. Ai, salivando. Oh, meu Deus do céu. Inclusive, como ela mima, da forma que ela mima os hóspedes dela, né? Ela também induz todos a comerem o mesmo prato. Ai, gente, é difícil, porque assim, o que a gente vai. Gente, primeiro, assim, por isso que a gente sempre recomenda assim, uma vivência de 5, 6 dias. E tem gente que eu acho ótimo, sai com a mala cheia de comida. Isso é bom falar, né, Saulo? Porque esse turismo é muito legal. Saulo, os ingredientes que você usa no restaurante são todos da região? São todos da região. Há um tempo atrás, 10 anos atrás, eu tinha 2 ou 3 pratos no cardápio que não eram da região, mas era muito mais para conseguir viver, que foi um período de transição para as pessoas entenderem que nós tínhamos ingredientes tão bons quanto. Então, hoje a gente trabalha com queijo do Marajó, trabalha com o camarão rosa da nossa Amazônia Atlântica, que já mescla os rios com o mar, né, que é um camarão de água agridoce. Então, assim, a gente trabalha hoje com 100% de ingredientes regionais. Vocês falaram em Piracaia, é o nome que leva o nosso podcast. Saulo, você que é um filho do Tapajós, conta pra gente o que é a Piracaia. Piracaia vem do tupi realmente, que é pira, peixe, caia, peixe assado, né? Então, é comida de peixe. Então, assim, só que ele é muito mais do que isso, do que um significado de dicionário. Ele é um significado de um povo. Ele reproduz a vida, a cultura, a musicalidade e a comida desse povo, né? É a cultura toda do povo do Tapajós, a piracaia, que é o ato de pescar, pegar o peixe fresco, assar na beira da praia, em Mutana, que é em varinhas de peixe, de assado, e com cachaça, farinha, violão. Então, ele se tornou um lazer do caboclo, do Tapajós, né? Quem mora em Alter do Chão, de cantar as músicas, né? E a gente brinca, contar mentiras se virou as lendas, né? De se contar os causos, né? Que são as lendas dos botos, a lenda, todas as lendas que nós temos na região. Então, a piracaia é o envolvimento de tudo que se tem na região num único momento. Falar na cozinha de Alter do Chão, como estamos conversando desde o começo, é falar do território tapajônico. E vocês acreditam que todas essas propostas de, entre aspas, modernização do turismo em Alter do Chão podem ameaçar essa culinária e também essa herança cultural de anos? Eu acho que é em cadeia, né? Você acaba agredindo o meio ambiente, agride o povo que vive nele e agride o alimento que nele está, entendeu? Como a André falou, não é que a gente quer ficar, o que é progresso, né? As pessoas, o nosso caboclo aqui, ele quer estar antenado, ele quer a internet, legal, é lógico, tem que estar antenado, tem que estar informado, mas ele precisa, qual é o meio de ferramenta, vamos lá, da
da Rosângela, lá no Jari, que faz a trilha da preguiça, né? É uma boa bajara, é uma boa canoa, sabe? Dá para colocar um motorzinho também, dá, é lógico, é isso que eles precisam. Mas não dá para chegar lá e ter um ferryboat, não tem condição, não cabe, entendeu? Então, assim, o meu empreendimento não é um empreendimento pequeno. O meu empreendimento é um empreendimento grande, mas ele é horizontal, ele respeita a natureza, são decks de pilar, de estaqueamento que a natureza e o próprio meio ambiente permite. Uma coisa interessante de Alter do Chão é porque no começo do ano é tempo de chuva, o rio sobe, na segunda parte do ano é verão, período de praias. É a mesma Alter do Chão, mas com vibes diferentes, vamos dizer assim. Mas existe uma ideia de que ela só pode ser visitada no verão. É uma ideia que já está em desconstrução, mas qual é a avaliação de vocês sobre o turismo nessas duas partes do ano? A natureza, ela é muito rica, é muito sábia, e ela se veste de cenários distintos, né? Então, a gente tem, realmente, o momento que o rio ele sobe, né? O movimento do rio, o movimento das águas é muito forte na região. A partir do carnaval, ali, momento do carnaval, até meados do ano, até junho, julho, o rio vai subir, ele sobe muito, é muita água. Então, ele vai mudando aquela natureza, ele vai entrando nas casas, ele vai entrando nos lugares, ele vai entrando na floresta, né? E esse movimento é lindo. Eu diria que é um dos lugares, é um dos momentos mais bonitos, é onde você vê a força da natureza, né? E você vê a natureza muito exuberante, a fauna alimentada, né? Você vê os animais assim celebrando essa riqueza. Essa mudança de cenário, ela possibilita um tipo de turismo, um tipo de gastronomia, né? O tempo é diferente. Então, é uma possibilidade. Porque é importante falar quando inverno amazônico, mas que inverno é esse? A gente, de fato, só tem uma estação, é o verão com águas, o verão com chuvas e o verão sem chuvas, né? Esse inverno, ele não está, claro, as temperaturas são um pouco mais amenas, mas a gente sempre tem um calor. A gente tem que pensar em formas de apresentar esse lugar para as pessoas, e a natureza está, né, tão sábia, está dizendo, olha, eu sou infinita, né? Existe uma beleza do rio cheio, uma beleza do rio na estiagem. Tem pessoas que viajam no mundo para ver a neve, né? Que vão todas encasacadas para fazer turismo, né? Para esquiar. Por que um turista não pode conhecer a beleza de um igapó, de uma floresta submersa pelo rio? São experiências diferentes e são experiências únicas. Tem pessoas que visitam Alter do Chão na estiagem, no tempo das praias, e voltam no tempo das águas e ficam encantadas e dizem, olha, para mim, eu achei até muito mais bonito, eu gostei muito mais. Porque tem pessoas que acham que a gente vai estar na chuva, assim, ó. Não, gente, a chuva vem e ela é abençoada. A chuva na região de Alter do Tapajós, ela chove para abrir sol. Eu, pessoalmente, gosto dessa época, né? Como a Andrea falou, você não precisa mentir, dizer, olha, a praia... Não, a praia é legal, mas eu amo essa época porque eu ato uma rede embaixo da árvore, na sombra, com as costas molhando na água, na praia. Você vai ter sempre uma prainha para pegar, não é que assim, não tenho condições. Não, você tem. Ela vai ter sempre um pedaço de areia em algum momento. Saulo, você é engajado com a comunidade de Alter do Chão, tem alguns projetos. Fala um pouco deles pra gente, para quem quiser conhecer um pouco mais. Bom, eu só tenho uma rede social, chama-se Casa do Saulo. Nós temos alguns projetos sociais e alguns projetos de valorização dessa roda que a gente acabou de falar. Um deles é o Cozinha Tapajós, criado e todo mantido pela gente, obviamente com o apoio da Andrea e de algumas outras pessoas, cozinheiros
que a gente traz, inclusive, para o primeiro semestre, para eles verem como é bonito, que é mais rico essa época também. Então, acontece todo junho. Aí nós temos o Tapajós Vivo, ele é direcionado à preservação de algumas espécies, como o pirarucu, manejo do pirarucu e algumas frutas. E nós temos o Casa do Saulo Amigo, que já é o mais social nosso, que mantém 75 crianças na escola, na comunidade, e alimentadas, e bem alimentadas, na verdade. E temos uma casa principal, aqui no Carapanaria, a gente chama de Casa do Saulo Tapajós, hoje a gente está chamando, né? Porque ela fica entre Santarém e Alter do Chão, né? E aí tem a Casa do Saulo 11 Janelas, Belém, que é um outro projeto lindo, que restauramos um prédio histórico, a primeira casa de Belém, então acontece lá onde fica um museu. Tudo que tiver história e tiver povo envolvido, a gente vai estar. E aí tem também uma unidade móvel nossa que surgiu tudo na pandemia, que foi a ideia de levar para as pessoas a nossa gastronomia, a nossa comida, a nossa cultura, que é um ônibus, né, que é um food truck do Saulo, e que ele vai começar na região, mas ele vai viajar depois do Brasil todo, levando um pouco da nossa cultura, do nosso alimento, né? Então é um projeto mais audacioso. Andréia, você também tem outros projetos além da pousada, busca consolidar o turismo sustentável na região, apoia outras causas também. Fala um pouco para a gente. A pousada faz parte de 2 redes de pequenos hotéis remotos, né, no Brasil, que é o Circuito Elegante, né, que há também hotéis renomados, grandes e tal, mas eles estão sempre em destinos muito especiais. Nós somos as únicas representantes na Amazônia, e tem o Remote Latinoamérica, que são pequenos hotéis na América Latina, né? Então a gente busca, né, nesse momento, consolidar esse propósito e esse projeto de turismo sustentável na região. No ano passado a gente consolidou a nossa parceria com uma ONG de combate ao tráfico de animais silvestres, que é o RENCTAS, né? Uma rede que desenvolve esse trabalho. Então são alguns pequenos projetos alinhados à questão socioambiental. No próximo encontro, vamos conversar sobre preservação ambiental e questões que ameaçam Alter do Chão. E você já sabe, para comentários, críticas e sugestões, é só acessar a nossa página no Instagram, @podcastpiracaia. Esperamos a sua visita, um beijo e até mais! Roteiro, produção e apresentação de Kellen Barreto, edição de áudio e identidade visual de Rafael Steigleder, edição de texto Thaís Umbelino, orientação de Célia Matsunaga e participação de Andréa Imar e Saulo Gênigues.